Vamos lá, galera do Avanço Médio. Bem, vamos falar agora sobre funções do primeiro grau e função do segundo grau, dentro do aspecto, primeiro, da tendência linear e segundo, sobre aspectos maximizante e minimizante, né? Você já conhece que é a função do primeiro grau, sabe que é coeficiente angular, coeficiente linear, só que a gente vai bater na tecla sobre como resolver uma questão de uma forma mais prática, seguindo sempre a ideia da tendência linear, tá? Além disso, da tendência linear, a gente vai ver sobre outras coisas interessantes. Função do primeiro grau. Então, nós temos aí que a função do primeiro grau, ela é do tipo y igual a x mais b. Todo mundo já conhece isso, já sabe que quando A é positivo é crescente, quando A é negativo é decrescente, e assim por diante, né? Se não tem A, ela é constante, só que é coeficiente linear. Bem, vamos lá. Nós temos aí que essa função, ela está intimamente ligada, né? Àquela função horária, S é igual a S0 mais VT, né? Então, nós temos aí que o coeficiente linear na física é o S0 e o coeficiente angular é a velocidade, né? Que normalmente chama de velocidade média. Nós temos que o A, que é o coeficiente angular, é ΔY sobre ΔX, né? Onde na física a velocidade média, né, que está associada diretamente ao coeficiente angular, é o que nós chamamos de ΔS sobre ΔT. Então é importante saber aqui que o coeficiente A, ele é YB menos YA sobre, vou botar maiúsculo, que vai se referir a um ponto, tá? YB menos YA, XB menos XA, tá? Na física ele fala sobre final menos inicial, né? Só que matematicamente falando dá no mesmo. Eu falo assim, dá no mesmo? Mas não vai ficar negativo? Vai ficar negativo em cima, vai ficar negativo embaixo, caso você faça inicial menos final. Então, no rigor da matemática, né, não faz a menor diferença. Então, assim, o espaço ficou negativo, mas o tempo vai ficar negativo, menos sobre menos vai dar mais, mesmo jeito, tá? Então, independente de quem é B e quem é A, sempre vai ter que seguir a mesma lógica, né? Onde, na matemática, nós temos a tangente do ângulo, né, de inclinação, que é extremamente importante aqui dentro das nossas funções, ok? Então, dentro das nossas funções, a gente vai levantar alguns aspectos interessantes. Primeiro, quando a gente põe o formato de equação da reta, né, a equação da reta, ela tem dois formatos, o formato geral e o formato reduzido. O formato reduzido é do tipo y igual a mx mais n, né? É igualzinho a função do primeiro grau, mesma coisa, não muda nada. Nós temos aqui um formato reduzido, ele diz o seguinte: se os coeficientes angulares de duas retas são iguais, automaticamente elas são denominadas paralelas. Se o produto deles é igual a menos 1, ou seja, um é o inverso negativo do outro, elas são denominadas perpendiculares, tá? Então, o que significa isso? Paralelismo. Tenho duas retas paralelas, né? Então, aqui, sendo elas paralelas, eu poderia dar como exemplo y é igual a 2x menos 3 e y é igual a 2x mais 5. Nós temos que elas cortam em lugares diferentes, né, o eixo y, né? Então, uma corta no menos 3 e a outra corta no 5. Só que o fato de ter o mesmo coeficiente angular, mesmo V na física, né, e mesmo M na equação da reta, elas faz com que elas sejam necessariamente paralelas, tá? Show de bola. E para elas serem perpendiculares, né, nós temos que y é igual a 3x mais 4 e y é igual a menos 1/3 de x mais 8. Então, nós temos aqui, se eu pegar 3 e multiplicar por menos 1/3, dá menos 1. Então, vocês vão perceber que você inverte e troca o sinal. Poderia ser, se o coeficiente angular 2/5, você inverte e troca o sinal, vai ficar menos 5/2, tá?
Então, configura que duas retas são perpendiculares. Então é interessante isso, porque quando a gente vai falando sobre função número grau, a gente fica muito preso no gráfico, né, na relação de gráfico. Só que a gente está fazendo sobre a comparação entre duas funções. Então é importante lembrar que existe essa relação entre a física e a matemática, né? Existe a função número grau lá na parte de funções, equação da reta na geometria analítica, que no caso a equação reduzida é idêntica à função número grau, e essa relação entre duas retas é bastante interessante. Bem, só que, além disso, nós vamos levar em consideração o que nós chamamos de tendência linear, que é bastante comum dentro da prova do Enem. Nós temos aí que a função do primeiro grau, ela possui um comportamento idêntico a juros simples e PA, principalmente quando comparado de valores inteiros. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, vamos pegar aqui uma reta, né? Vamos botar para valor 1, é valores facinho só para a gente ver. Vou botar aqui, está fora de escala, tá? Vou botar 20 para valor 2. Vamos botar aqui 32. O que se espera para o valor 5. Vou chamar de interrogação. Bem, então é uma questão aqui que ela fala sobre uma análise de gráfico, né, e uma tendência linear. Seguindo essa tendência linear, o que se espera para o valor do y, caso x, o domínio, assuma o valor 5. Então, qual é o detalhe? Nós temos aqui a função do primeiro grau, ela também se assemelha ao termo geral da PA, né? Onde o termo geral da PA é AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Muita gente não percebe isso, até porque no caso da função poderia ter valores que não fossem inteiros, né? Poderia ter 8,3. E um outro detalhe seria valores quebrados. Mas a gente analisando aqui, essa daqui é fácil porque eu falei que no intervalo de uma unidade aqui vai aumentando de 12 em 12. Então você poderia contar na mão, mais 12, mais 12, mais 12, até chegar no 5. Então, se para o 3, vou contar mais 12, para o 4 mais 12, para o 5 mais 12, né? Então, eu posso fazer uma relação direta que se 1 deu 20, 2 deu 32, 3, então eu vou somar mais 12, aqui vai dar 44. 4, vou somar mais 12, 56. Logo 5, vou somar mais 12, 68. Então, eu posso verificar esse crescimento aí, tá? Quando a gente faz uma análise da função propriamente dita, quando a gente analisa o coeficiente angular, a gente analisando o ΔY aqui, está dando 12, e o ΔX aqui está dando 1. Então, está falando que tem um aumento de 12 em 12. Tá vendo? O que faz com que a cada valor de x, né, dentro do nosso plano cartesiano da relação de domínio e imagem, né, a cada uma unidade do x vai acrescendo 12 unidades no y. Então, uma relação direta, a gente já sacou aqui o valor de 68. Matematicamente falando, existem várias formas de verificar isso daqui. Claro que nesse caso aqui é um valor bem simplesinho, bonitinho, certinho. Quando a gente faz aqui por semelhança de triângulos, né, que aí a gente já pega um aspecto da geometria, a gente também consegue fazer isso, só que de uma forma mais rápida. A gente não vai ficar somando de 12 em 12. Aqui, ó, beleza, tá próximo. Se eu pedisse o 13, vai ficar somando de 12 em 12 até chegar no 13, demoraria talvez um pouco mais, né? Então a gente verifica que aqui 1 está para 12, assim como essa distância aqui, ó, que dá 4, vai estar para essa distância aqui, que é, vou chamar de K, né? K menos 20. Então, baseando-se na semelhança de triângulos, eu tenho que a base 1 do pequeno está para a base 4 do grande, assim como a altura 12 do pequeno está para a altura K menos 20 do grande, né? K menos o 20, né? Que é essa altura daqui. Multiplicando isso aqui cruzado, né? Vai ficar K menos 20 vezes 1 dá K menos 20, é igual a 4 vezes 12 dá 48,
logo K é igual a 68, passando 20 para lá, somando positivo. Exatamente o mesmo valor que eu achei aqui anteriormente. Nós temos que essas questões de tendências lineares, né, de tendência linear, ela deve ser feita pela semelhança de triângulos, porque basicamente você vai utilizar uma regra de 3, lá da competência 4, para poder fazer isso de uma forma muito mais prática e muito mais consciente. Então nós temos aqui que a velocidade com que a função cresce é de 12 unidades. Por isso que tem a ver o coeficiente angular justamente uma parte de velocidade. Então nós temos aqui que com que velocidade ele está fazendo isso? Ele cresce um espaço, né? É como se fosse espaço e tempo, né? Que vai fazer com que ele cresça 12 a cada unidade, ou seja, né? Ele tem uma velocidade de 12, então de 12 em 12 vai aumentando. Quando a gente cria uma associação direta a uma função polinomial, perdão, a função do primeiro grau com o termo geral da PA, é como se nós tivéssemos aqui, né, o A1, né, o A1 é igual a 20, e aqui vai aumentando de 12 em 12, que seria a razão. Quando você faz esse distributivo aqui e resolve essa equação, a gente vai ter que o AN é igual a 20 mais 12n menos 12. O que vai fazer com AN é igual a 20 menos 12 dá 8. Então, olha que interessante. Que também gera uma função polinomial do primeiro grau. Só que esse 8 aqui representa justamente, né, algo que na PA não faz sentido, que seria um A0. Então é como se fosse o coeficiente angular aqui, linear aqui, igual a 8. Daqui para 14 mais 12 mais 12. Então, com que frequência é o aumento dessa função, uma vez que ela é crescente? De 12 em 12, que é justamente a razão. Quando a gente fala sobre a classificação da PA, né, a PA, ela é, com razão positiva, ela é crescente, com a razão negativa, ela é decrescente, e com a razão igual a zero, ela é constante. Que da mesma forma, né, acontece com a função do primeiro grau. Quando A é maior que zero, a função é crescente. Quando A é negativo, a função é decrescente. Quando A é igual a zero, temos a função constante. Então, o fato de ter classificações idênticas, né, é justamente porque o comportamento a se esperar de uma função do primeiro grau, de uma progressão aritmética ou de um gráfico da função horária S igual a S0 mais VT, então tem o mesmo comportamento da função polinomial do primeiro grau. Tá? Então, se você tivesse uma outra reta que fosse paralela a essa, ela cresceria com a mesma velocidade igual a 12, que é o ΔY sobre ΔX. Tá? Então é interessante verificar isso daqui, que a gente poderia ter vários padrões de resolução, né? Sendo que o que se espera talvez na prova do Enem é que esse processo aqui, que não tem a ver nem com PA, nem com função do primeiro grau, nem com a função horária, que é justamente uma regra de 3, uma semelhança de triângulos, né, que vai gerar essa regra de 3 aqui, é a forma mais prática de verificar isso daqui. Tá? Até porque a gente estava trabalhando com valores inteiros, foi fácil somar de 12 em 12. Mas se fosse valores maiores, se fosse números quebrados, aumentou 12,8, por exemplo, talvez o grau de dificuldade aumentasse também. Tá? Então é importante fazer esse paralelo entre essas funções, porque os comportamentos são idênticos. Tá? Bem, apagando aqui nosso quadro, vou manter aqui algumas coisas. Outra coisa que tem o mesmo comportamento da função do primeiro grau, da PA, dessa função horária, é a relação de juros simples, né? Então, o juros simples ele também tem um comportamento de função do primeiro grau. Nós temos aí que a gente sempre grava que os juros é o famoso CIT sobre 100, né? Onde nós temos, né, uma taxa, um capital e um tempo. A gente falou isso, né, na última aula. A gente vai colocar isso dentro de uma função polinomial do primeiro grau. Tá? Então, vamos pensar aqui um capital de, vou botar valores diferentes, R$200 a uma taxa de 3% ao mês. Tá? Quando você joga aqui na forma dos juros simples, juros é igual capital 200, a taxa 3% ao mês em T meses.
os juros é igual a 6t. Quando você cria um montante, o que é montante? Montante é o capital que você tinha mais os juros que rendeu. O nosso montante vai ser uma função polinomial do primeiro grau. O capital que eu tinha, R$200, ele rende 6t. Vai ficar 6t, que é os juros, mais o capital. Tá? Eu estou botando no formato de função do primeiro grau. Então, esse daqui também tem um desempenho de uma função do primeiro grau. Tá? E nesse caso aqui é crescente. Bem, então o nosso gráfico cartesiano, nesse caso específico, né, é um gráfico tempo montante, que com o passar do tempo, né, obviamente, isso aqui tende a aumentar o nosso montante. Para o montante t igual a 1, 6 vezes 1, 6, mais 200, 206. Né? 206. Para o tempo igual a 2, fica 12 mais 200, 212. Para o tempo igual a 3, 18. Vai ficar 218. Perceba que ele é semelhante ao problema anterior, eu botei de propósito, né? Que aqui vai aumentando, o outro aumentava de 12 em 12, aqui está aumentando de 6 em 6, né? E aqui nós temos o valor inicial, que é igual a 200. Analogamente ao problema anterior, né? Eu poderia muito bem criar uma tabela para poder estabelecer um determinado prazo, né? Então, por exemplo, se ele pergunta, dado o capital de R$200 aplicado a uma taxa de 3% ao mês, qual será o montante no final de um ano? 12 meses, né? Então, obviamente, já jogado na fórmula aqui, né? Eu poderia calcular os juros primeiro e depois jogar na fórmula. 12 vezes 6, a gente ficaria aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Montante seria 6 vezes 12 mais 200. O nosso montante seria 12 igual a 72 mais 200, ou seja, R$272, né? Ou seja, em 12 meses, o valor esperado, deixa eu aumentar aqui o meu montante, seria de 272. Que também, caso viesse um problema, vou botar mais para baixo que não deve estar pegando aí na tela. Caso viesse um problema, né, onde essa situação, problema de tempo e montante fosse desempenhado por um gráfico cartesiano no formato de uma função primeiro grau, se você não soubesse esse valor aqui, né, você também poderia recorrer a uma semelhança de triângulos. Tá? Então, nós temos aí que tudo isso, né, tem um comportamento de funções de primeiro grau. Então, nós temos que a função y é igual a x mais b, é igual a s, é igual a s0 mais vt, que é igual a n, é igual a a1, vou botar o r vezes n-1 mais o a1 mais n-1 vezes r. A razão é justamente o coeficiente angular, que é igual à velocidade com que aumenta, e que é igual ao montante, que é igual ao capital inicial, mais o sich sobre 100. Então, o que seria o coeficiente linear, a parte constante, fixa em todas essas funções? Então, na função do primeiro grau é o b, aqui o S0, aqui o A1, que no caso seria o A0, né, que é onde corta o eixo Y. Né? Só que aí, por isso que fica N-1, e aqui seria o nosso capital inicial. Então, todos esses caras têm o mesmo comportamento e justamente esse aumento aqui se dá pelo coeficiente angular, aqui pela velocidade, aqui pela razão e aqui pelos juros, né? O tempo vezes a taxa, perdão, o capital vezes a taxa, né? Que vai configurar justamente nessa relação de juros, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido isso daí. Tudo isso pode aparecer dentro de gráficos cartesianos, ligados justamente na competência 6, que é uma parada bem interessante e um pouco complexa, né?
Quando você fala aqui para um cara que essas 4 coisas aqui possuem o mesmo comportamento, o cara fala assim, pô, que isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque a gente estuda em momentos separados, né? A gente começa a ver isso aqui no 9º ano e no 1º ano do ensino médio, 1º ano do ensino médio, algumas escolas 1º ano e 2º ano. Aqui a gente vê o basicão do ensino fundamental e aplicações do ensino médio. E em momentos completamente distintos, né? Então, por isso que gera um pouco de dúvida para a galera aí. Tranquilo? Beleza. Então, no próximo quadro, vou começar já sobre a relação da função do segundo grau com a parte maximizante e minimizante.